amai-vos. O maior de todos os mestres da humanidade viveu entre nós e nos trouxe grandes lições e exemplos. Ele disse: amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Todas as guerras, todas as discórdias, todo o mal da humanidade existe por não praticar esta lei. Amar é não olharmos para os defeitos do próximo, suas mazelas. É olharmos para os valores da alma. É agirmos com indulgência para com as faltas alheias, pois cometemos erros e necessitamos de perdão. Amar é perdoar as ofensas e não guardarmos mágoa em nosso coração, pois é um veneno para a alma. É sermos benevolentes, não retribuir o mal com o mal, mas fazer-lhes o bem, sem esperar recompensa. Amar é fazermos aos irmãos e aos inimigos aquilo que gostaríamos que também nos fosse feito. É seguir-lhes o exemplo de caridade ao próximo, curando, servindo, consolando, levando esperança. Quando Ele nos pede para amar, é que este é o sentimento mais sublime que nos aproxima de Deus.
as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo. Que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que guardam meus passos.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na revelação da vida. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4:33. Os companheiros diretos do Mestre Divino não estabeleceram os serviços da comunidade cristã sobre princípios cristalizados, inamovíveis. Cultuaram a ordem, a hierarquia e a disciplina, mas amparavam também o espírito do povo, distribuindo os bens da revelação espiritual, segundo a capacidade receptiva de cada um dos candidatos à nova fé. Negar presentemente a legitimidade do esforço espiritista em nome da fé cristã é testemunho de ignorância ou leviandade. Os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. Por isso mesmo, atraíam companheiros novos, transmitindo-lhes a convicção de que o Mestre prosseguia vivo e operoso para lá do sepulcro. Em razão disso, o ministério apostólico não se dividia tão somente na discussão dos problemas intelectuais da crença e nos louvores adorativos. Os continuadores do Cristo forneciam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em face do amor com que se devotavam à obra salvacionista, neles havia abundante graça. O Espiritismo evangélico vem movimentar o serviço divino que envolve em si não somente a crença consoladora, mas também o conhecimento indiscutível da imortalidade. As escolas dogmáticas prosseguirão alinhando artigos de fé inoperante, congelando as ideias em absurdos afirmativos, mas o Espiritismo cristão vem restaurar em suas atividades redentoras o ensinamento da ressurreição individual, consagrado pelo Mestre Divino que voltou, ele mesmo, das sombras da morte, para exaltar a continuidade da vida. Emmanuel. Pai amado, quando as portas parecem fechadas diante de nós, ajuda-nos a não desistir dos sonhos que colocaste em nosso coração. Renova nossas forças para continuar caminhando com fé, mesmo nos dias em que tudo parecer difícil demais. Abençoa nossos projetos, nossas decisões, nossos caminhos e nos momentos de sabedoria para fazer o que é correto. Fica conosco, Divino Pai. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, caros irmãos, caríssimas irmãs, sejam bem-vindos novamente. Hoje iremos abordar mais uma questão de O Livro dos Espíritos, livro esse que nos traz perguntas e respostas praticamente para quase tudo que precisamos saber, para todas as dúvidas que nós temos. Esse livro, essa obra de Kardec, tão rica para nós, ela nos traz com tranquilidade, ela nos traz esclarecimentos acerca de muitos temas materiais, espirituais e até científicos. Então, hoje nós iremos abordar mais uma questão desse riquíssimo livro, dessa riquíssima obra que Kardec nos deixou com a orientação dos Espíritos, para que nós possamos hoje aprendermos um pouco mais acerca do assunto da doutrina espírita e a doutrina dos Espíritos. A pergunta de hoje é a 282, que está em seu capítulo 6 da Vida Espírita, as relações no além-túmulo.
Está em sua parte segunda do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E a pergunta é a seguinte: como se comunicam entre si os espíritos? A resposta é: eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, quando Kardec fez essa pergunta aos espíritos, as pessoas queriam saber também como se comunicavam, tinham toda essa dúvida, quando começou toda essa descoberta, lá na França. Então, uma dessas perguntas que Kardec fez aos espíritos foi realmente para nos mostrar como é que funciona isso. Porque nós temos uma forma de nos comunicarmos aqui. Então, aí ficaram pensando, como é que funciona a comunicação, então, entre eles? Se eles não têm, eles imaginavam, então, eles não têm uma boca para falar, não tem os dentes aqui, ou uma pessoa ou outra consegue ouvi-los, e são pouquíssimos os médiuns que ouvem, igual vocês estão me ouvindo, não são todos. Então, a comunicação entre os espíritos, essas comunicações são feitas através do fluido cósmico universal, são os pensamentos. É assim que funciona com os médiuns, espíritas e não espíritas, pois médiuns existe em todos os lugares, em todas as manifestações religiosas. Isso não está apenas destinado aos espíritas. A mediunidade ela está destinada a todos nós. Tem pessoas que têm realmente essa faculdade mediúnica e não têm conhecimento, Mas nós espíritas, a gente procura trabalhar essa faculdade mediúnica para ajudarmos os nossos irmãos, pois esse é o objetivo da mediunidade, é ajudar a quem precisa, e para que um médium ele consiga ajudar alguém que procura uma resposta, talvez um conforto, através das cartas psicografadas, através da psicofonia, através de outras faculdades mediúnicas, primeiramente o médium precisa se moldar, se transformar, para que ele possa ajudar os seus semelhantes. E assim concluirmos, o que Jesus nos orientou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. A faculdade mediúnica ela não é para poder se vangloriar, para poder ganhar em cima disso. É para ajudar as pessoas, exclusivamente. Passou disso, está errado. Não é o que Cristo nos orientou e nem nos pediu. Continuando a questão, o plano espiritual ele não existe o espaço e tempo. Nós aprendemos isso no tomo 1, que é um sistema de estudos, que temos para a nossa base da formação da doutrina espírita. Assim como outras religiões também têm as suas bases de estudos, nós também temos a nossa, baseados nas obras de Kardec e também em outras obras secundárias, como as obras de Chico Xavier. Pois bem, então o espírito ele se comunica através do fluido cósmico universal, que é a base de toda a criação. Deus ele nos criou tudo através do fluido cósmico universal. Inclusive o próprio Cristo, ele é fluido cósmico universal. Ele tem fluido cósmico universal em toda a sua composição, desde os minerais até o próprio Cristo. Então, dessa forma é que se comunicam, através de ondas, de pensamentos. Sendo assim, quando nós recebemos uma informação da espiritualidade, cada pessoa na sua cultura, ele discerne a comunicação que o espírito quer trazer naquele momento, através também do seu conhecimento. Não temos como receber uma comunicação apenas aleatoriamente, sem ter nenhum conhecimento, pois a gente não consegue discernir isso. Então, pois bem, prosseguindo. Através dessas comunicações, nós trazemos a todas as pessoas o que Cristo quer nos trazer. Foi assim com Kardec, através dessas comunicações, que os seus médiuns trouxe essas questões do Livro dos Espíritos. Todo o Livro dos Espíritos
é um fruto dessas comunicações da questão 282. E Miramês, ele tem a sua visão através da sua obra, né, que ele nos deixou também. E nós iremos mostrar aqui algumas coisas que Miramês nos deixou aqui para elucidar um pouco mais a fundo sobre essa questão. Vamos lá. A própria mediunidade é prova dessa verdade. O médium sintonizado com os seus guias, mentores espirituais, recebe deles as orientações através das forças das ideias, como sendo a telepatia conhecida dentre os homens, principalmente entre os estudiosos desse assunto. Assim como o ar é o veículo dos sons que emitis, o fluido cósmico ou éter cósmico é o veículo dos pensamentos, e com mais perfeição, porque não encontra barreiras em parte alguma da criação de Deus. Nós podemos tapar a nossa boca, você não consegue perceber, mas para o fluido cósmico universal acabou, não tem essa barreira. Ele consegue passar em todos os lugares, não tem como. É igual a água, transporta e vai passando em qualquer lugar, não tem jeito. A palavra imaterial, dependendo dos órgãos físicos do corpo, para se expressar no mundo. E os canais da fala ainda são limitados para a maior clareza do espírito. O tempo nos ensinará esse método. Isso aí quando Miramês escreveu, que logo será uma realidade entre os homens. Muitos já se iniciam nesses rudimentos, exercitando todos os dias em toda parte a transmissão e a recepção dos pensamentos. Isso se dará com mais perfeição quando a moral tomar a dianteira da ciência, para que o coração possa controlar os impulsos inferiores e a razão amestrar as ideias que não correspondam à verdade, quando as paixões forem cedendo lugar ao amor na pureza que Jesus nos ensinou. Há espíritos que sentem a mesma dificuldade que os homens para se comunicar entre si, mas a expressão fisionômica sempre fala, demonstrando que sente. A boca e as cordas vocais ainda são instrumentos de grande valor entre os homens e continuarão a ser por muito tempo. Porém, quando perderem sua utilidade, certamente que devem atrofiar, dando lugar aos ouvidos. Se desejamos disciplinar os nossos valores, comecemos hoje, agora mesmo, porque o que empana, ou seja, o que encobre a transmissão dos pensamentos com nitidez é o egoísmo, tão conhecido e usado entre todos. É a violência que se encontra em destaque entre os seres que esqueceram a compreensão. Devemos aclimatar ao ambiente de caridade, porque ela nos leva ao desprendimento, alcançando a felicidade. O Evangelho de Jesus veio nos preparar para conversarmos pelo pensamento, porque moraliza os espíritos, para que não se envergonhem das transmissões. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos oriente sempre, e que um dia a gente vai alcançar isso, essa comunicação através apenas do pensamento. Quando nós elevarmos a nossa moral, é um processo. Estamos todos aqui, ninguém é melhor do que ninguém nesse mundo. Nós estamos todos aqui na mesma condição de aprendizes. Iremos sim chegarmos ao nosso lugar que Jesus nos deixou, porque a casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus ele também nos disse, sejam perfeitos assim como o vosso Pai é. Um dia nós seremos perfeitos. Até lá, muita força, muita resistência, muito amor, prática da caridade, para que possamos estarmos nesse ambiente da comunicação apenas através dos fluidos cósmicos universais e através do pensamento. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Queridos companheiros, saudações a todos, que a paz e a alegria reinem nos nossos corações. O tema de hoje está inserido no capítulo 17, Sede Perfeitos. O item é os superiores e os inferiores. É o item 9 do capítulo, portanto, 17. É uma instrução ditada por François-Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, proferida em Paris, 1863. Então, os
superiores e os inferiores. O cardeal nos traz, Morlot foi um homem, foi um clérigo, né, no curso da sua vida, foi arcebispo, foi cardeal, etc. E ele nos traz esse tema para nos alertar da importância de sermos companheiros, de sermos compreensivos, sermos humildes, exercer o princípio da autoridade com respeito aos inferiores e também em relação aos inferiores, que eles sejam obedientes, respeitosos com os seus superiores hierárquicos. Então essa experiência nós a vivenciamos no nosso trabalho, né, na vida social, na nossa família, na nossa casa espírita. Então, que cada um de nós, conforme a natureza da sua existência, conforme o seu grau de comprometimento com a obra que nos associa, nós devemos respeito um ao outro, sejamos superiores ou inferiores. E superiores e inferiores aqui fala principalmente da posição que a gente ocupa em qualquer estrutura organizacional. No trabalho, na casa espírita, no nosso lar, na condição de pais, somos superiores. Na condição de filhos, somos inferiores. Ou seja, devemos prestar satisfação, prestar obediência com respeito e consideração. E os pais, por ter um encargo maior, porque quem há muito é dado, muito será exigido, portanto, a posição de pai nos traz um encargo mais expressivo do que o do filho, porque cabe ao pai orientar, educar, traçar o caminho que deve seguir o filho, fazendo dele um bom cristão, um bom espírita, para que ele possa, ante essas diferenças sociais, não ter a sua vaidade aguçada, não permitir que ele faça da sua superioridade um motivo de humilhar quem está em condição inferior. E vice-versa. Há aquele inferior que não tenha para com o superior qualquer sentimento de reserva, porque todos nós compomos uma família universal, porque somos todos filhos de Deus. E é esse desempenhar dessas funções, dessas tarefas inerentes aos superiores ou aos inferiores, é que vão nos qualificar para prosseguir nessa caminhada da evolução espiritual. Nenhum é melhor do que o outro, cada um na sua função, dando o máximo de si, fazendo do encargo um meio de gerir seus sentimentos mais nobres, de caridade, tolerância, prudência, respeito. Então, nós devemos isso um para com o outro, cumprindo lá um dos 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tanto é assim porque é esse vínculo que nos une aos inferiores aos superiores, é traçado pela lei de amor. Nesse capítulo, Sede Perfeitos, o primeiro título que o Kardec explora são os caracteres da perfeição. Quando ele fala, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos rodeiam, aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então ele abre com a chave, na minha percepção, de ouro, quando ele fala da lei de amor. Nos convida a todos para amar os nossos subordinados ou os nossos superiores hierárquicos. Mas essa superioridade e inferioridade não está restrita ao indivíduo encarnado. Nós vamos verificar que no Livro dos Espíritos, ou seja, na seara espírita, no plano espiritual, há também essa hierarquia, porque todo grupo, todo ambiente destinado a um objetivo comum, que tem mais de um indivíduo, é necessário que haja uma regulamentação, ainda que informal, para que não haja atritos, uma liderança. E essa liderança é dada no momento que nós assumimos esse encargo. Porque muitos de nós, movidos pela vaidade, pelo egoísmo, exercemos uma liderança perniciosa aos nossos
companheiros que nos ajudam. Então, o encargo da superioridade é porque espera-se de cada um que é superior a disponibilidade de estender a mão ao inferior para que ele, se associando a esse pensamento transcendente, que é o cumprimento das tarefas em solidariedade, possa dar cumprimento às regras da boa convivência. E o cardeal, ele inicia a sua instrução da seguinte forma: a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas aquele que se acha dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Ou seja, a superioridade é encargo. Por quê? Porque nós, quando cumprimos um papel de comando, nós temos um dever social, e vou além, operando em nós a lei de amor, a gente consiga passar para os que nos rodeiam os talentos de que dispomos. É a luz divina que temos que acender em nós para que ilumine os nossos convivas, né? E na expressão de André Luiz, quem acende uma luz ilumina-se primeiro. Então aquele que estudou, que se preparou, que lutou, venceu obstáculos para ampliar o seu conhecimento, seja institucional, quer dizer, científico, seja espiritual, é natural que ele ascenda a uma categoria superior pelo próprio esforço. E aqueles outros que ainda não tiveram essa oportunidade, ou se a tiveram, não aproveitaram o ensejo, esses serão os inferiores que nos prestarão solidariedade como trabalhadores em Cristo. Então, a autoridade, o atributo da autoridade, ele é um encargo, não é um prêmio. Ele exige de nós desprendimento para que não humilhemos os nossos semelhantes. Nos conduz a tomar as providências mais ostensivas para que o grupo se permaneça uno, sob pena de fraturarmos um grupo profissional, social ou espírita pelas vaidades de que somos dotados atualmente. Então, aí surge a pergunta: é só no plano terrestre que existe hierarquia? Porque todos os lugares nós vivenciamos isso. Se é um clube, tem o presidente, a administração, e tem os mais de tarefas mais modestas, que são os que cuidam da faxina, da limpeza, mas todos filhos do mesmo Criador, portanto, sujeitos ao cumprimento das leis naturais. Nos templos também temos a hierarquia, né? Se pegarmos a estrutura da Igreja Católica, por exemplo, Papa, Cardeal, etc., etc. Na seara espírita, nós temos os nossos dirigentes espíritas. São aqueles que estão trabalhando há mais tempo do que nós, estudando com mais compromisso que nós, e ascendem a essa função, não para nos maltratar em absoluto, mas para nos ensinar a percorrer aquele caminho que, pela sua inteligência, ele pôde percorrer e lograr êxito frente ao conhecimento dessa nobre doutrina que é a doutrina espírita. Então nós somos meros depositários dos cargos que temos. Então os títulos que conquistamos em universidades, títulos honoríficos de uma forma em geral, de rei, de presidente, de engenheiro, advogado, etc., são títulos que adquirimos no plano terrestre e que não levaremos para lá. Vejamos aquela passagem trazida no livro Céu e Inferno, da rainha de Oudh, aquela rainha indiana que humilhava os seus inferiores no plano material e, ao desencarnar,
foi recebida por aqueles servos, estranhou o ambiente porque não foi tratada com a reverência que ela se julgava credora, porque na terra ela e a Índia era feita, construída socialmente pelas castas. No plano espiritual essa ordem não foi observada, porque chegamos lá, somos apenas a nossa essência. A única coisa que nós levamos para o plano espiritual são as aquisições da inteligência e de natureza espiritual. Então, nosso patrimônio, sabemos, somos meros usufrutuários. E o Livro dos Espíritos, na pergunta 274, indaga: da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta: muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado, autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Então, o que vai nos dignificar é a ascendência do conhecimento, especialmente moral. A chefia exercida por alguém pouco responsável, que descumpre as leis, embora seja no plano encarnado uma chefia de fato, aliás, de direito, deixa de ser uma chefia de fato porque ela se mescla com o desvio, com a prepotência, etc. Então, superiores ou inferiores, temos os mesmos compromissos perante o Criador e perante a sociedade. Sejamos nós, ou tenhamos nós como exemplo Cristo, que não obstante a sua ascendência espiritual, foi tolerante com todos aqueles, inclusive os que o crucificaram, quando ele diz: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Era um superior, o único ser perfeito que palmilhou o plano terrestre e que pedia perdão por aqueles irmãos. Ele não tripudiava, ele não corrigia, ele entregou-se porque era esse o seu compromisso, se deixou levar por aquela vitimado por aquela violência, mas na profundidade do seu sentimento, na transcendência do seu conhecimento, da sua conexão com o Criador, tudo aquilo para ele não humilhou, não o maltratou. Então, sejamos nós, portanto, queridos irmãos, esse mensageiro da aglutinação de interesses e de providências. Comecemos no nosso lar, para os pais exercendo a liderança correta, corrigindo os filhos para que não se desviem, implantando no seio da família o sentimento cristão, difundindo a lei de amor, de caridade. E como filhos, portanto, inferiores, saibamos respeitar a autoridade paterna e, ao final, no ocaso da vida de nossos pais, saibamos cumprir a lei do amor filial, aquele que assiste aos pais nos momentos derradeiros, mas o faz com respeito, com carinho, com amor. Não os despejando no asilo para se livrarem dele. Sejamos, portanto, mensageiros dessa igualdade, embora possamos ter uma ascendência, seja de natureza intelectual, seja de natureza inferior, né? Natureza superior ou inferior. E quando tivermos dúvida como nos comportar perante um subordinado ou um ente superior a nós, e por qualquer razão ética tenhamos dificuldade, imaginemos o exemplo do Cristo. Como Cristo se comportou quando foi humilhado, foi massacrado por aquela multidão que pedia a sua morte, como pedia também a liberação de Barrabás em contrapartida. Quer dizer, alguém já Barrabás infringiu a lei humana, né, praticando crimes, e ele, puro na sua inteireza, aqueles consultados pelos políticos romanos, soltem Barrabás, prendam Jesus ou crucifiquem Jesus. E ele, como
talvez deixando um modelo maravilhoso de resignação, sublimou aquela dor final, nos dizendo em outras palavras e como exemplo: siga-me o caminho da humildade sempre. Então, queridos irmãos, qualquer que seja a nossa natureza, nossa hierarquia no mundo social ou espiritual, a lei de amor deve imperar para bem compreendermos e cumprirmos nossas tarefas. Que o Cristo nos ampare sempre. Que assim seja. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos,
que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.